Boa tarde, pessoal. Me chamo Simone Freitas, criadora deste canal, e hoje eu quero conversar um pouco com vocês. Mas antes disso, quero agradecer as pessoas que estão se chegando, que estão assistindo aos vídeos. E o bate-papo hoje é um bate-papo real, como dizem, né? Na gíria aí, na real. O que é na real? Um bate-papo na real. Há alguns anos eu trabalhei como professora na rede estadual aqui de Minas Gerais. E sempre assim, não sei se hoje ainda podemos dizer isso de algumas pessoas, mas eu, falando da minha pessoa, eu sonhei em ser professora. Então eu acredito que eu nasci professora. Mas com o passar do tempo, a gente vai ali, sabe? Como diz o pessoal daqui de Minas, né? Vai pelejando, pelejando, pelejando. E na peleja você tem os agradecimentos, você tem as pedras, você tem as vitórias, né? E eu passei por um momento neste período de pandemia em que eu comecei a refletir sobre o meu papel na minha vida. Porque tem gente que fala assim, da prática pedagógica. Não, gente, prática pedagógica, eu entendo muito bem o que é isso. Eu tive que, nessa história da prática pedagógica, eu sobrevivi. Professor de escola estadual, né, que tira do salário para comprar material, porque quer uma aula que funcione, quer uma aula também agradável. Eu fiz uma promessa antes de me tornar professora, de que se um dia eu me tornasse professora, eu seria aquela professora que eu não tive. Por quê? Eu tive professoras que me marcaram, mas eu acredito que tem coisas que elas precisam de ser pontuais. E essas coisas são as seguintes. Eu trabalhei em uma escola em que um colega, né, ele me marcou muito. Aí vocês vão falar comigo, nossa Simone, mas ele lhe marcou dessa maneira e você não ficou chateada? Gente, vou falar a verdade, sou de carne e osso. Por um bom tempo eu não entendi. Eu não entendi a fala dessa pessoa. Por quê? Eu trabalhava, né? Dava aula de língua portuguesa. E a maior dificuldade em que um estudante tem é de passar da fala para a escrita. Se ele passa da fala, de uma fala com algumas dificuldades para a escrita, ele vai levar as dificuldades para a escrita. Mas o problema não era este. Poucos se arriscavam, por causa também de uma coisa chamada medo de errar. E eu não aceitava. Para mim aquilo era inaceitável. E aí eu pesquisando aqui no YouTube, no Google, né? Descobri uma técnica que se chama scrapbook. O que é isso? Scrapbooking é uma técnica que as pessoas elas tinham de guardar as recordações através de imagens. E essas imagens não eram só as imagens das pessoas, mas tinha ali um desenho, um coraçãozinho, uma florzinha e alguns dizeres. E eu comecei a pensar, coloquei, né, minha cabeça para pensar. E pensei o seguinte, gente, que tal se eu pegar essa técnica de scrapbook e levá-la para a sala de aula? E como que eu faria isso se falta tanta coisa, gente? Na escola pública, estadual, falta muita coisa. Principalmente material pedagógico. E aí eu falei, bom, para poder fazer uma página de scrapbook, que é uma página que a gente coloca a imagem, coloca uma foto, coloca um dizer, né? Um comando básico. Vou dar um exemplo. Eu coloquei uma foto
que eu estava cantando parabéns para um primo. Aí eu coloco o comando de que estive no aniversário do meu primo, entendeu? A ideia era que a imagem desfocasse o medo que o aluno tinha de passar para a escrita. E ali eu descobri uma coisa maravilhosa. Cada vez que um aluno me perguntava ou me pedia uma informação que era uma informação técnica de questão gramatical, né? Eu me aproximava do meu aluno, eu me aproximava da história dele e ali eu ia desenvolvendo a minha aula. Era uma aula que quem chegava da porta, a diretora, a psicopedagoga, quando chegavam da porta, ficavam assim, com o cabelo um pouco em pé? Sim. Por quê? Porque os alunos estavam em pé, andando de uma mesa a outra, na minha mesa. Por quê? O que eu fiz? Eu comecei a fazer o meu acervo. Comecei a pegar revistas antigas, revistas que eram descartadas, livros descartados, e comecei a recortar as imagens e guardá-las. E comecei a fazer meu acervo de professora para o meu aluno, para que eu pudesse ofertá-lo. Porque pensa bem, acontece de um aluno não ter saído para lugar algum, de um aluno não conhecer nada, de um aluno ter uma realidade tão triste que ele também não quer relatá-la. Mas ao momento também que ele não quer relatar aquela realidade, ele pode criar uma realidade. E aí entra a questão da fantasia, ter a fantasia e sair daquela realidade que às vezes ela te impede de muita coisa. Se eu ficasse presa a uma realidade que não tem material, não vou fazer, as aulas não teriam acontecido. E com isso, o que eu fiz? Aí eu comecei a colecionar aqueles livros, aquelas revistas que a gente compra para colorir, e comecei a ver o scrapbook para poder usar em datas. Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal. Por quê? Porque eu descobri como professora que eu também precisava daquilo. Que o meu aluno precisava daquela cor, daquela fantasia. E assim, gente, foi se desenvolvendo, as aulas se desenvolveram com o scrapbook. E aí eu volto lá no inicinho desse vídeo, quando eu falo de um colega. Que o tempo todo que ele chegou, que ele me viu cortando corações, porque isso aqui, gente, ó, isso aqui fui eu que comprei. É um cortador, acho que aqui são duas, não sei, isso aqui são 2 polegadas, não sei. Sei que ele é um cortador que a gente utiliza para cortar papel. Este aqui, ele é para papel e EVA. É caro? Sim, mas não é caro para investir no ser humano, para investir em algo que talvez eu não esteja aqui para ver. Então, eu volto lá no início do vídeo, quando eu falo de um colega, que eu achava que ele era a pedra do meu sapato. Eu achava que aquilo dali era o meu fim. Não tem uma música que fala assim? Que você acha que aquilo é seu fim? E eu achava, porque ele era incessante, ele era ali, ó, pontual. Nossa, que furor pedagógico, e eu já estava cansada de ouvir essa história de furor pedagógico. Mas, com o passar do tempo, eu me desvencilhei dessa definição que foi dada para mim, por ele, me desvencilhei também, não ficava perto dele, comecei também a evitar. Por quê? Porque a minha crença naquilo que eu iria conseguir com meus alunos era muito maior. Então, o que eu fiz? Eu fui e comecei a entender essa história do furor pedagógico. E aí eu falo para vocês hoje, nesta época que nós estamos, no dia de hoje, eu não estou trabalhando em sala de aula, não estou, pretendo retornar ano que vem, se o Senhor permitir, achar que é necessário, que eu sou necessária, né? Eu retornarei, porque senão também eu continuarei seguindo o caminho que eu decidi. E o que ele pontuava para mim era aquilo que eu não conseguia enxergar.
Ele me dizia o tempo todo, olha, você tem capacidade nisso aí. Você é boa nisso aí. Porque no primeiro momento eu achei aquilo agressivo. Achei que era ruim, que era o mal. Hoje eu vejo que não. Hoje eu trabalho com material pedagógico, eu desenvolvo, né, esses projetinhos aí para kits para sala de aula. Aí você vai me perguntar, Simone, mas e a diferença de salário, gente? Eu não estou falando aqui de salário porque nós estamos saindo de uma pandemia, onde as pessoas ficaram em casa e desorientaram. Onde eu não desorientei porque eu mexo com artesanato e ele me dá um relaxamento. Mas ao mesmo tempo eu ficava preocupada, gente, será que eu vou retornarei para a sala de aula? Ou este meio tempo que eu não estou em sala de aula, eu tenho que sobreviver. Eu preciso de uma renda. Então hoje este vídeo aqui é para falar para você que às vezes aquilo que te parece uma pedra, não é pedra. Não é pedra. É um sinal de que você tem o seu valor. Que se você olhar bem lá no fundinho, você vai ver uma aplicabilidade para isso que você sabe fazer. Então hoje eu trabalho com montagem de kits pedagógicos, eu trabalho fazendo, né, para os professores que me contratam, materiais pedagógicos. Tem algumas coisinhas ainda, umas pedrinhas? Tem, gente, tem. Toda profissão tem. Mas aí eu quero dizer para você o seguinte, que aquele professor, hoje eu agradeço, quando ele falava furor pedagógico, porque na verdade o que ele estava dizendo para mim era, olha, você é boa nisso aí. Pense direitinho em que você pode aplicar. E hoje eu sei. Então, assim, eu quero falar primeiro do scrapbook, que foi uma técnica que professores de português podem levar para a sala de aula para trabalhar a partir da fala para a escrita, e a socialização, porque socialização, gente, não é só lá no Fundamental 1, não. Fundamental 2 necessita, no ensino médio necessita. Nós vivemos um mundo que as pessoas às vezes ficam meio presas só na tecnologia e esquecem o contato humano. Contato com o outro, o olho no olho, o sorriso. Então hoje o vídeo é para isso. Estou aqui, ó, aqui é meu cantinho, meu ateliê, meu quartinho, meu espaço, onde eu desenvolvo os projetos, onde eu tenho o meu momento de total prazer, quando eu entrego uma encomenda para a professora e ela fala comigo, nossa, os meninos adoraram. Que na maioria das vezes são professoras que fazem contação de história, né? E é lá no Fundamental 1. Mas eu quero dizer para você o seguinte, por que hoje eu estou aqui com este vídeo? Porque teve uma história, teve um começo, e teve alguém que foi uma pedra no meu sapato. Mas hoje eu não vejo mais como uma pedra. Hoje eu entendo. Foi alguém que falou, olha, acorda aí. Tenha um porquê. Isso você vai poder usar lá na frente. Então não pensem que está perdido, que desestabilizou. Não, gente. Deu uma sacudida na terra, mas a poeira, ela senta novamente. E tenha fé em Deus, porque sem Ele a gente não consegue nada. Nada. Se eu tenho essas habilidades hoje, foi Ele que me deu. Foi Ele que projetou. Foi Ele que imaginou que eu seria assim. Mas mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda fiquei em dúvida, questionei. Eu ainda pensei que aquela pessoa era o meu mal e não era. Então fica aí para vocês. Estou aqui no ateliê, tenho umas ideias, sabe? Estou com umas ideias boas aí na cabeça, pensando aí em fazer umas placas de bem-vindo, algo assim que nós vamos, quer ver? Vou mostrar para vocês. Se eu mostrar para vocês o chão, outro dia eu mostro o chão, tá? Aqui eu tenho, ó, uma caixa
de madeirinhas que uma amiga, eu já até falei sobre ela aqui no canal, né? Helena Artes em Madeira. Pedi para ela para eu poder fazer algumas colagens, umas pinturas, porque eu não consigo, gente, ficar sem mexer com cores, sem mexer com o imaginário. O imaginário para mim é tudo. É tudo. Então, eu agradeço a atenção, agradeço a vocês. Nos próximos vídeos eu mostrarei mais, voltarei com fuxico. Eu estou pensando em fazer uma almofada de fuxico, fuxicão, sabe? Que eu vi numa revista, achei o máximo. Estou aqui pensando como que eu vou fazer, cortar, o tecido que eu vou utilizar. E aí eu farei no vídeo com vocês. Tá bom? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada às pessoas que estão chegando neste canal. Este canal aqui não é um canal muito de florir, né? De mágica, eu não faço mágica, mas eu falo a real. Então eu achei interessante falar para vocês sobre isso. Que aquela pedrinha que está lá, gente, olha bem para ela, porque ela pode se transformar numa flor. Ela pode se transformar no que você quiser. Se ela está, é porque está lhe incomodando, é porque algo precisa ser feito. Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Vou separar tudo para fazer o fuxicão. Pretendo fazer também com essas madeirinhas uma placa de bem-vindo. Uma placa também para a porta aqui do banheiro daqui de casa. E coisas simples que a gente pode pegar e fazer. Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Um beijão e boa noite. Beijão, viu?